A palavra que está no meu coração para esse dia está lá em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10, que diz assim: Dos demais irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as estatutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Essa palavra aqui é uma palavra que nos incentiva a se revestir da armadura de Deus e a entender que nós estamos vivendo dentro de um campo de guerra. Nós estamos dentro de uma batalha. Tendo você a percepção do que acontece ou não, existe um mundo espiritual. E Paulo faz questão de ensinar à igreja de Éfeso que existe uma batalha espiritual, existe uma guerra, existe um combate, e esse combate, essa batalha, ela não é travada com pessoas. Por isso que Paulo ele vai dizer que a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Quando o apóstolo Paulo ele traz para nós essa afirmação, deixa claro que ele quer dizer para nós que o inimigo que nós temos que lutar é um inimigo espiritual. Não é um inimigo visível. Não é um inimigo material. Não tem carne, não tem sangue, não tem matéria, não é corpo. O inimigo não é gente. O inimigo são potestades, são principados. É o príncipe das trevas, dominadores desse século, hostes malignas. Paulo está dizendo que esse combate é contra espíritos malignos. Quem lê esse texto sabe o quanto ele é rico e quanta coisa dá para ser extraída dele. Mas a principal vertente que o apóstolo Paulo quer trazer para a igreja de Éfeso é que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus para conseguir vencer as guerras, as batalhas que esse inimigo tenta se opor a nós. As batalhas que esse inimigo tenta se levantar contra nós, batalhas que ele tenta usar para destruir a nossa vida e nos levar à queda. Você consegue entender que você está em guerra? Por mais que você não acredite e às vezes você duvide de certas coisas, existe uma batalha espiritual, existe um campo espiritual, existe uma guerra que está acontecendo e ela não está sendo manifestada no meio físico, mas ela acontece no mundo espiritual. E muitas das vezes, por você não ter essa percepção espiritual, você acaba confundindo as coisas. Aí você começa a brigar com o pai, você começa a brigar com a mãe, você começa a brigar com o seu marido, você começa a brigar com a sua esposa, você começa a contender com o seu filho, porque você acha que a sua guerra é contra pessoas. E Paulo deixa claro para nós ali que a sua batalha, que a nossa batalha, ela não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta não são contra pessoas da nossa família, a nossa luta é contra principados e potestades. Existe um inimigo invisível que está roubando todas as tuas forças. Existe um inimigo invisível que está sugando todas as tuas forças. E por você não ter a percepção do que está acontecendo, cada vez mais você confronta as pessoas, a sua família, pessoas que estão perto de você, quando na verdade o teu maior problema não são elas. O teu maior problema está nas potestades, nos principados que estão dominando essas pessoas e que tentam todos os dias te levar à queda e destruir a sua vida. Você precisa se alimentar dessa palavra que o apóstolo Paulo está usando para despertar a igreja de Éfeso, que existe uma guerra. Nós estamos em guerra. Você está dentro de um campo de batalha.
E você precisa saber usar as armas certas. Você precisa parar de usar as armas erradas, onde você passa a maior parte do teu tempo discutindo, a maior parte do teu tempo tentando resolver da tua forma, tentando resolver na carne, nos seus impulsos, nos seus desejos, e isso não vai trazer vitória na guerra. Porque se a tua guerra é espiritual, não adianta usar armas carnais. Até quando você vai usar as armas erradas? Até quando você vai usar as ferramentas erradas? Até quando você vai lutar contra um inimigo que é invisível, que é espiritual, mas com armas carnais? Talvez seja por isso que você está desgastado, cansado, perdendo as forças, desistindo, perdendo a fé, porque você está usando armas erradas. O teu campo de batalha não é físico. As suas armas são espirituais. Pastor, então quais são as minhas armas? Paulo vai dizer as armas do texto. Ele vai dizer que as nossas armas é se revestir da armadura de Deus, o evangelho da paz, a couraça da justiça, a verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. São ferramentas que você tem que usar para combater o seu inimigo. Existem coisas que você não vai resolver falando, mas vai resolver orando. Existem coisas que você não vai resolver batendo boca, mas vai resolver clamando. Existem coisas que você não vai resolver com a sua própria mão, mas se você fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho, clamar ao Senhor, você vai ver resposta de oração no meio dessa guerra. Eu estou dizendo que nós estamos em guerra e esse inimigo é invisível. Esse inimigo não é o seu pai, esse inimigo não é sua mãe, esse inimigo não é o seu tio, esse inimigo não é sua família. Então pare de tentar atribuir os outros. Pare de tentar dizer que eles são os problemas. Pare de tentar dizer que o inimigo é a sua família, porque na verdade quem está te levando à destruição e quem está lutando contra a tua vida é o diabo. Você precisa se revestir da armadura de Deus para vencer esse inimigo. Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso, em primeiro lugar, existe um inimigo. Segundo lugar, esse inimigo não é físico. Esse inimigo não é material. Esse inimigo é espiritual. Terceiro lugar, a partir do momento que você entende que esse inimigo existe, você precisa saber como lutar contra ele. Quais são as armas? Oração, jejum, propósito, ler a palavra, usa a espada do Espírito. Está na hora de você se levantar e parar de aceitar essa vida que você está vivendo, onde o inimigo tem colocado ninho sobre a sua casa, tem colocado ninho sobre a sua família, tem dominado os territórios. Se levanta em oração e parte para essa batalha, porque você vai vencer no nome de Jesus. Não permita que o teu inimigo roube todas as tuas forças e faça você acreditar que o teu problema está no teu casamento. Eu digo para você, não. Teu problema não é teu filho, teu problema não é teu pai, teu problema não é o trabalho, teu problema não é tua mãe, teu problema não são teus tios, teu problema não é teu sogro, não é tua sogra, teu problema não é terreno, teu problema não é da terra, teu problema é espiritual. Se reveste das armaduras. Receba a armadura de Deus nessa manhã. Receba a armadura para você lutar. Receba a espada do Espírito. Seja revestido da couraça da justiça. Calce os teus pés com o evangelho da paz. Receba a verdade que te liberta, que te transforma. Agora, como é que você vai vencer um inimigo parado? Como é que você vai vencer esse inimigo se você não ora? Como é que você vai vencer essa guerra se você não jejua? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você entrou em oração, em propósito? Está na hora de você se levantar e partir para a guerra. Chega de ficar aceitando a vida que você está vivendo e deixar o inimigo continuar te afrontando, roubando as suas forças. Entra em oração. Você não precisa sair para bater boca com essas pessoas. Você vai resolver essa guerra no joelho e você vai ver o resultado de uma vida de oração. Você vai ver o resultado de uma vida de alguém que decidiu usar as armas espirituais.
levanta a espada. Se reveste da couraça da justiça, para que o inimigo não encontre oportunidade de lançar dardos inflamados contra a tua vida. Paulo fala sobre isso, sobre os dardos inflamados e quantos que têm sido atacados por esses dardos. Pessoas que têm sido atacadas, que constantemente acetadas. Talvez você parou para ouvir essa palavra agora e dormiu da noite de ontem para hoje com o coração triste. Porque recebeu um dardo do inimigo. Porque recebeu uma seta do diabo. Porque é uma situação que está sufocando a tua alma todos os dias. E Deus está dizendo para você, se reveste dessa armadura, para que os dardos não atinjam o seu espírito, não toquem na tua alma, não toquem no teu coração, não consigam desestabilizar as tuas forças. Há uma armadura que Deus preparou para você. Não é uma armadura física, não é uma armadura terrena. Tem momento que as armas que você vai usar não são armas carnais. Por isso que Paulo deixa claro para a igreja de Éfeso: a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, não é contra a gente, não é contra pessoas. A nossa guerra, ela está no campo espiritual. E existe algo que está tentando te atacar todos os dias para tirar as tuas forças e arrancar o teu equilíbrio. Só que Paulo afirmou dizendo para que depois que você se revestir da armadura de Deus, você ficar firme. Sabe o que é ficar firme? É você não temer os dardos do teu inimigo. Mantenha o posicionamento. Não deixa o diabo colocar medo no teu coração. Não deixa o inimigo afrontar a tua alma, fazendo com que você fuja dele com medo dessa circunstância. Porque o diabo não vai te vencer, esse problema não vai te vencer, essa guerra não vai te vencer. Você vai vencer o seu inimigo, porque maior é aquele que está contigo. Aproveita para confirmar essa palavra e escreve aqui embaixo no comentário: eu recebo a armadura de Deus. Eu revisto a minha vida pela armadura de Deus. Seja revestido pela oração, seja revestido por essa palavra, para que você tenha força para enfrentar as artimanhas do inimigo contra a sua vida. É bem verdade que eu não sei o que vai acontecer essa semana. Eu não sei como vai ser o teu dia. Que coisa boa é você começar o dia ouvindo uma palavra como essa, para te dar direção e saber como se posicionar. Mas é verdade que eu não sei como o teu dia vai acabar. Eu não sei o que você vai enfrentar daqui a algumas horas. Eu não sei qual é o seu cotidiano, eu não sei qual é a sua responsabilidade, eu não sei nem o que o inimigo está preparando para tentar te atacar. Mas uma coisa eu sei: se você se revestir da armadura de Deus e estiver preparado para a guerra, quando o teu inimigo tentar lançar os dardos contra a tua vida, você vai estar preparado para confrontar, para resistir, para lutar contra os dardos inflamados que o inimigo tentar lançar sobre a sua vida.